Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja em vosso coração. Quero neste dia deixar uma palavra rema para o seu coração, baseada em Atos capítulo de número 27 e versículo de número 4, que diz: E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram o contrário. Esse texto narra a viagem de Paulo quando é levado como prisioneiro a Roma, após ele apelar para Festo. Então, nessa viagem de Paulo, nós podemos aprender algumas lições muito claras. Paulo enfrenta uma grande tempestade, mas era do propósito dele, já estava em seu coração, estar em Roma anunciando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor e estar com os irmãos queridos dali. Em Romanos capítulo 15, versículo 28, diz que Paulo orava constantemente por esse desejo de encontrar-se com os irmãos ali. Acontece que após 2 anos ele estar preso em Jerusalém, ele vai a Roma, não como ele queria, não dentro do seu planejamento, mas porque fora o tempo de Deus. Então Deus usa agora esse navio para levar os prisioneiros até Roma. E Paulo vai, não como ele quis, mas como Deus quis. Em segundo lugar, nós podemos aprender que as coisas de Deus são feitas da maneira de Deus. Paulo fala que ele tinha esperança, o desejo de ir a Roma pregar o Evangelho, mas ele planeja a sua viagem, depois de passar por alguns lugares, depois de estar anunciando o Evangelho, de repente ele recebe uma mensagem do Senhor e fala que o esperava ali era perigos, morte, e tribulações. Então Paulo vai até Roma não como ele quis, não dentro do seu planejamento, mas como prisioneiro. Então nós entendemos que Paulo, mesmo com seu desejo ardente e orar para estar em Roma, ele foi de fato a Roma, mas não da forma como ele planejou e nem do tempo que ele quis, mas sim no tempo de Deus e na maneira de Deus. Mas o importante nisso tudo é que nós vamos ver que Paulo, ele chega a Roma sendo um vencedor. Na sua viagem, que foi extremamente perigosa, o navio que carregou Paulo enfrentou um mar Mediterrâneo, sofreu naufrágio, ele ficou preso 3 meses na ilha de Malta. Ali ele foi picado por uma cobra. Nessa viagem, em determinado momento, eles chegaram a perder a esperança devido à escuridão, devido à tempestade em alto mar. Mas nós percebemos que Paulo de fato chegou em Roma. Quando Paulo orava sobre o seu desejo de visitar Roma, jamais ele imaginou que essa resposta de Deus envolveria tanto sofrimento, tantos perigos, tantos dissabores. Nós vemos que era um desejo de Paulo, e isso foi realizado no coração dele, mas não como ele quis. Mas no final ele foi vitorioso. Ele chegou em Roma e pôde pregar e anunciar o Evangelho, onde ele pôde escrever as suas cartas, chamadas de cartas das prisões, onde ele escreveu a Filemão, aos Colossenses, aos Efésios e aos Filipenses. O que nós podemos ter a certeza é que Deus vai cuidar de nós em todo o tempo. No tempo dele, da maneira dele, as coisas vão acontecer. Para qualquer pessoa que procura servir a Deus, uma das coisas mais difíceis é aprender a confiar no Senhor, mesmo quando entende como ele cumprirá a sua vontade. E Deus cumpriu a vontade dele na vida de Paulo, no tempo de Deus e na maneira de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus.
neste momento tão difícil, em que todos nós estamos com medo, nós estamos sofrendo com perdas, com incertezas porque parece que esta tempestade não vai passar. Nós, da Igreja Batista do Gaspar, temos uma mensagem para você. Não perca a sua fé, a sua esperança em Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós oramos para que o nosso Deus tenha misericórdia de nós, para que Ele seja o nosso pastor, para que nada nos falte, que Ele seja a nossa fortaleza, o nosso refúgio, nosso socorro neste tempo de angústia. Que Deus nos abençoe, que você segure, mas segure bem firme na mão de Deus, pois ela te sustentará. Igreja Batista do Gaspar, IBG, junto com você. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura